Então vamos lá, né? Corrigir essa questãozinha aqui. Provavelmente é a que você deve ter encontrado com maior dificuldade de resolução. A maior variação de maré no Brasil ocorre na Baía de São Marcos. Tá? Ele fala isso aí que me enrola pra gente, vou nem ler. E tá aí a função. Sendo o tempo medido em horas e NT o nível da maré no instante T dado em metros. Tá? O nível. Com mais informações, considere as seguintes informativas. O nível mais alto, não sei o que, tal. Beleza, não precisa saber nada disso não. O que eu preciso que você saiba é o seguinte. A variação da função seno ou da função cosseno é de -1 a 1. Então, esse trem todo aqui, ele pode ser -1 ou mais 1. Se ele for -1, esse resultado aqui, o nível da maré, vai ser 3 vezes o -1 mais 4, que dá um nível para a gente de -3 mais 4, 1 metro de altura. Se esse seno todinho for mais 1, o meu nível vai ser 3 vezes 1 mais 4, que fala que o maior nível que eu tenho aqui é de 7 metros. Você deve estar se pensando, por que eu estou falando essa questão de -1 em 1? Porque quando eu faço uma função seno, o eixo dos senos é este aqui, que está em pé, e esse dos cossenos está deitado. Aí tem aqui a macetezinho bobo, né, gente? Mas a gente fala de novo. O eixo dos senos está sem sono, por isso que está em pé. O que está deitado está cossono. Beleza, então eixo dos senos e dos cossenos. Onde que o seno, pois tratamos agora de uma função seno, ele é máximo aqui. Aqui ele vale 1. E ele é mínimo aqui, que vale -1. Para quais ângulos em radianos nós temos o seno sendo máximo? π/2 ou 5π/2, aquelas voltas lá, né? E a gente continua infinitamente. E ele é mínimo no 3π/2, dá uma outra volta, né? Soma mais 2π, ele vai cair no 7π/2. Tá, então são para esses ângulos aqui que eu tenho que me atentar. Bom, me atentar é feio. É o seguinte, tá, ele falou do nível mais alto. Pô, vamos pensar numa coisa. Para eu ter um nível mais alto, eu preciso que aquele ângulo todo que está aqui dentro, esse negócio todo aqui, seja igual a π/2 ou 5π/2. Então é isso que eu vou resolver. Então, para eu pensar no nível mais alto, que eu vou chamar de nível máximo, é quando eu fizer o t-5, entre parênteses, que multiplica π/6. Aquele mais 4 não faz parte da função de seno, não, porque está fora dos parênteses. Isso aqui pode ser igual a π/2. Segue o seguinte, cancela π com π, porque ambos fazem a mesma função em lados opostos da igualdade. Simplifica 6 com 2, aqui vai ficar 1 para a gente e aqui vai ficar 3. Passa o 3 multiplicando e você diz que t-5 é igual a 3. Ou seja, seu t vale 8. 8 o quê? 8 horas. Então, às 8 horas, ele alcança o nível máximo. Ele alcançaria em outro momento? Sim. No momento em que eu fizesse assim, ó, t-5 vezes π/6 igual a 5π/2. Que é só que eu continuasse dando voltas ali, né, no círculo trigonométrico. Cancela π com π da mesma forma. Simplifica 6 com 2, aqui dá 3, aqui deu 1. Então ficou 5. O 3 passa para lá multiplicando, que está dividindo. Então eu vou ficar com t-5 igual a 5 vezes 5, que é 25. Passa... Ih, errei quanto? Não é 5 vezes 5, não. É 3 vezes 5. Que dá 15. Então eu passo o 5 para lá somando. Meu tempo é às 20 horas. Então a maré alcança o ponto máximo 2 vezes ao dia. Às 8 horas e às 20 horas. O que já torna o item 1 verdadeiro. E ele fala que às 11 horas é atingido o nível mais baixo. E aí eu vou pular essa, vou para 3. Às 5 é atingido o nível mais alto. Falso, não é às 5. O correto é que ele atinge às 8. E também 12 horas depois, que é o período, às 20 horas, ele atinge também o nível máximo. Por isso que essa está falsa. Agora ele falou do mínimo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui para o nível mínimo. Para eu pensar em calcular o mínimo, eu vou ter que falar que t-5 vezes π/6 pode ser igual a, olha lá o mínimo, alcançado quando o ângulo é 3π/2.
Então, eu vou igualar a 3π sobre 2. Que quando ele for igual a 3π sobre 2, o seno dele dá menos 1. Menos 1 vezes 3 mais 4, que a gente já fez a conta aqui em cima, dá 1 metro. Tá? E também posso pensar em outra situação, que esse ângulo que está lá dentro dos parênteses, que vai sofrer a ação do seno, também pode ser igual a 7π sobre 2. Que é caso eu saia do 3π sobre 2 e dê mais uma volta de 2π, né? O somatório. Daqui a gente vai tirar o seguinte. Cancela π com π. Por atacado. 6 e 2 dividem, aqui dá 3, aqui dá 1. 6 e 2 dividem, aqui dá 3, aqui dá 1. Passo 3 para lá multiplicando, passo 3 para lá multiplicando. Então, o que sobra para mim? Que t menos 5 é igual a 3 vezes 3, 9. E t menos 5 é igual a 3 vezes 7, 21. Conclusão que a gente tira, que o t é igual a 14. Então, às 14 horas a gente alcança o nosso mínimo. E também, às 26 horas, a gente alcança o mínimo também. Só que 26 horas implica em ser, mais concretamente, né, 2 horas. Então, às 14 e às 2 horas, 12 horas depois, né, que é o nosso período, a gente alcança também o valor de mínimo. Ele fala, às 11 horas é atingido o nível mais baixo da maré? Às 11 não. Ele alcança às 14 e às 2 horas. Essa aqui está falsa também. E ele disse para a gente que a diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo é de 3 metros. O mais baixo é de 1 metro. O mais alto, de 7 metros. Então, se a gente fizer 7 menos 1, a gente encontra 6 metros. Que também torna falsa essa alternativa 4. Assim sendo, marcamos a letra A. Somente a 1 é verdadeira. É uma questão que demanda tempo, poderia ser classificada como difícil, mas repara nisso. Você sempre tem que focar que esse seno aqui, ou cosseno, tem que dar menos 1 ou 1. Pensa com carinho nessa questão aí que, se aparecer no Enem, é uma questão de nível difícil que você faz de maneira fácil. Espero ter ajudado e boa prova para vocês.